as vestimentas de luz. Assim como os sacrifícios faziam expiação, as vestes de um Cohen Gadol, um sacerdote, também faziam expiação. Talmud babilônico, Maseret Zevarim 88b. A túnica expia o derramamento de sangue, pois é dito: então eles pegaram a túnica de Yosef, eles mataram um cabrito e mergulharam a túnica no sangue. Também farás roupas de linho para cobrir sua nudez. Você deve fazer uma túnica para o julgamento. Bereshit, Gênesis 37:31. E farás calças de linho para cobrir sua nudez. Shemot, Êxodo 28:42. Eu quero chamar aqui a sua atenção para as vestimentas de luz e convido você a fazer parte do nosso projeto Revelando Oculto. Se você não se inscreveu, se inscreva no nosso canal, dê o seu like, faz o seu comentário e bem-vindo ao nosso projeto Revelando o Oculto. Essas pessoas que estão brincando com a Torá, brincando de ser judeu, essas pessoas estão atraindo para si mesmo um desastre. E todas estas realidades estariam dentro do mesmo conceito. E tudo que você quer descobrir não precisa de você perguntar, que seja para o mais intelectual, mais sábio do mundo. As respostas estão dentro da Torá. Entrando nesses assuntos de expiação, podemos consolidar com as vestimentas de luz. E o que isso nos influencia nos dias de hoje? Quero chamar sua atenção aqui para esse assunto. É um assunto de extrema importância você saber de que até mesmo as roupas de um Cohen Gadol fazia expiação pelos pecados. O cinto que era usado para amarrar suas roupas expiava suas ruminações do coração. Incrível que cada vestimenta de um Cohen Gadol tinha um significado, e um significado expressivo diante da expiação. No peitoral de um Cohen Gadol espiava a negligência das leis civis, como está escrito em Shemot, Êxodo 28:15, o manto espiava a calúnia. Como sabemos disso, o Rav Haniná, ele disse algo em alto bom som: os sinos do manto vir e espiar o barulho do mal, que é a
calúnia. Aaron trocava regularmente suas várias deficiências humanas que deram origem à transgressão e, portanto, a necessidade de arrependimento para a expiação. Os israelitas dependiam de Aaron para se vestir e agir conforme estava escrito e prescrito para manter o seu relacionamento com Hashem. O guarda-roupa de um rabino, no entanto, não inclui nenhum artigo cerimonial que foram mencionados no Midrash, cujo autores antigos também careciam desses itens. Sua comparação das vestimentas de sacrifícios sacerdotais no rescaldo no judaísmo, baseado no templo, afirma que essas convenções ainda têm muito a nos ensinar, os judeus rabínicos, sobre a nossa devoção a Hashem, por meio do comportamento ético e a integridade espiritual. Além disso, esse Midrash nos convida a resignificar o traje ritual que preservamos ao longo dos séculos. Eu conscientemente uso o meu kippá para me identificar publicamente como um judeu praticante, mas o meu talit katan, permanece debaixo da minha roupa, escondido da vista, para me lembrar dos meus deveres que resultam da aliança do nosso povo com Hashem. Somente eu posso perceber esta roupa íntima sagrada, assim como somente eu posso discernir o meu papel único no drama contínuo da própria criação. Em Asherei Mot, após a morte é toda a sequência do serviço de Yom Kippur, o dia da expiação completa. Traremos os resultados sobre as vestimentas de luz que um Kohen Gadol, um sacerdote, tinha para expiação dos seus pecados. Bom, e também dos pecados no coletivo, e especificamente no dia da expiação, o dia de Yom Kippur, que é o dia da expiação completa. Uma das coisas mais importantes são os dois. Esses são os nomes: Serim, que são os dois bodes, que são um lote para Hashem e um outro lote, vou chamar aqui com palavras finais para que não seja completo o nome desta entidade. Chamaremos o nome dessa entidade de Zelo. Bom, seria então um lote para Zelo, e em toda a Torá, só aqui está escrita a palavra Zelo 4 vezes, todas dentro do mesmo contexto. É interessante ver a gemátria incrível de 4 vezes. É exatamente o nome de cabra. De acordo com isso, relevado como Hazir, Zelo, o bode para Zelo. Os comentaristas dizem que este nome também alude o nome Esav, o acusador, e este decreto maligno deve ser anulado no dia sagrado de Yom Kippur. E é por isso que há quem explique que Zelo desaparece, e o Hassatan, que também é Esav, sendo maligno, e este também desaparece no dia de Yom Kippur. Há um ensinamento dos sábios no tratado do Talmud, em Yonah, que Zelo alude também à palavra Maaseh Uzah, Zelo, a ação de Vezael,
São dois anjos que caíram do Shammai e viram as filhas do homem, que foram belos de vista, belos em seus olhos. Eles se agarraram às mulheres jovens, que são a essência daquele Par-Ragnuf, a casca imunda e impura, o pecado de manchar a aliança, que aparece pela primeira vez em toda a Torá. É a principal coisa sobre Yom Kippur. Assim dizem os sábios e assim explica também Urash, que isto é expiar o pecado de Arayot, que são as relações proibidas, as relações sexuais proibidas, e tudo que ocorre disto. É por isso que no dia de Yom Kippur, a porção de Arayot é lida. E há uma alusão aos Nefilim, os anjos caídos. Os anjos caídos que estavam na terra, cujas letras finais formam a palavra Tizon, rápido, significado rápido, aludindo ao jejum de Yom Kippur. Há também comentaristas que perguntam sobre a roupa de um Kohen Gadol, que tinha 4 vestes brancas e 4 vestes de ouro. E cada vestimenta era uma expiação por algo diferente. Os comentaristas dizem explicitamente que até as calças de um Kohen Gadol expiavam as relações sexuais proibidas. Então, qual é a diferença? Se o principal da história sendo o zelo, do ato de usar zelo, que por sinal dizem que o Maaseh usa Zael, acrescenta 613 Taharegat, ou seja, que inclui todos os 613 preceitos da Torá. Então, se há expiação para as relações sexuais proibidas, aqui, qual é a diferença entre a expiação pelas calças de um Kohen Gadol e o bode para zelo? Alguns comentaristas dizem que a diferença está nos dois. Que antes de tudo, as calças de um Kohen Gadol expiam o ato de relações sexuais proibidas em público. Mas o bode para zelo expia e faz uma espionagem dessas ações feitas em particular, em segredo. Agora, em geral, os atos sexuais aberrantes quando são praticados em segredo, porque esses atos proibidos não são divulgados, porque são em segredos. Então, de acordo com a explicação pela corrupção da aliança da circuncisão, que é feita também em segredo, ou seja, a principal expiação é o bode para zelo. Mas às vezes há relações sexuais proibidas, casamentos que não estão de acordo com a Torá, que são violações da Torá, à vista do público. Isso é expiado pelas calças do sumo sacerdote, do Kohen Gadol, e aparentemente as calças também estão relativamente à vista. Em vez disso, enviar o bode para zelo, embora não esteja escrito, pode-se entender que é algo em particular. Ninguém ouviu, exceto a pessoa ocasional que foi enviada para um local isolado, sendo então o deserto, para exterminar zelo. De qualquer forma, o bode para zelo é uma dimensão, uma outra dimensão, sendo então um tema sobre as relações sexuais proibidas. Em geral, todas as perversões que o homem realiza em segredo
tem algo ainda mais profundo. Pode ser que eles também estejam escondidos da própria pessoa. Não apenas que esses pecados estejam escondidos em uma sala ou mesmo em um cofre. A raiz disso tudo é chamado de Arayot e é encontrada na parte oculta da alma, no Tisfoni Shel Yetzer Hara, na parte oculta do instinto do mal, que está oculto no coração do homem. Algo no inconsciente do qual você não tem conhecimento algum. Está em segredo. Sabe-se hoje, em vários consultórios de psicologia, que todos os problemas psicológicos estão relacionados aos traumas das relações sexuais proibidas, que não são necessariamente conscientes, mas estão no subconsciente dessa pessoa, estão no local secreto. E então pode-se explicar que, de acordo com esta explicação, que o bode Parazelo espia os relacionamentos secretos proibidos, ou seja, aqueles que estão no inconsciente da pessoa. Ela chega lá e ali ela penetra, e no momento em que a cabra vai para Zelo, todos os seus membros se desintegram. Então, precisamente este momento, há uma desintegração interior no coração da pessoa, aonde o mau instinto que vem desde a infância, o nome que se dá para isso é a Yetzer Hara. O primeiro nome é Ra, que é mal, e o último é Tzifoni, o norte, o segredo. O segredo é o fim, que está inserido no começo. O próprio instinto maligno da pessoa, que vem da sua infância, de alguma forma se desintegra como a cabra que é levada para Zelo, aonde ela se desintegra no inconsciente e no superconsciente da pessoa. Esta é uma das explicações. Há uma outra explicação, que as roupas de um Kohen Gadol espiem os pecados mais graves de toda a nossa história humana. Este cuidado é para que seja anulado o veredito da pena de morte. E esta expiação salva o homem da morte, porque a relação sexual proibida pode levar à morte, ao contrário da vida. E o que salva o homem da morte é a capará, é a expiação das calças do Kohen Gadol. Em vez de salvar o homem dos sofrimentos desse mundo, o bode é lançado para Zelo. Mas eles também estão ligados aos sofrimentos, pois são os sofrimentos psíquicos. Tudo que a pessoa sofre, as crises psicológicas que a pessoa sofreu durante toda a sua vida. Também dentro desse mesmo padrão, vem as relações sexuais proibidas daquele mau instinto, ou o instinto do mal daquele jovem. Só que isso está no seu inconsciente, está em segredo, está oculto dele mesmo. Mas o problema deste mundo são os sofrimentos. Os sofrimentos interiores, que também vêm das relações sexuais proibidas, dos atos de Uza e Zel, que salva desses sofrimentos psíquicos é o bode para Zel, que é a própria expiação. Agora,
no Tikkunei Zohar, fala que não são apenas as calças do Kohen Gadol que expia o Arayot, mas que também são todas as roupas brancas que produzam expiação do Arayot. Enquanto as 4 vestimentas que vêm para expiar a idolatria, especialmente o efod, a parte do colete das vestes, as vestes brancas que expiam as relações sexuais proibidas, agora está escrito no Zohar que tudo branco, Lavan, branco, expia esses pecados secretos. Isto é muito semelhante ao que está escrito na Hassidut sobre o verso Beyol et begaradecha levahanim. Sempre suas vestes devem ser brancas, que é o Tikkun Habrit, a retificação da aliança da circuncisão. A principal retificação da aliança da circuncisão é sempre suas vestes brancas, devem ser brancas. E isso é tirado do Tikkunei Zohar, que as vestes brancas são expiações para todas as aberrações sexuais. E as vestes de ouro? As vestes de ouro expiam o pecado da idolatria. Vemos aqui que algo extraordinário em relação às aberrações sexuais e à idolatria são 2 pecados graves, porque de acordo com a interpretação do Ramban, ele explica que toda a Torá é uma reparação da idolatria e a anulação e a negação da idolatria. Mas quando o Kohen Gadol entra no Santo dos Santos, uma vez por ano, no dia do Yom Kippur, ele tira todas as suas vestes douradas de idolatria, porque o acusador não se faz defensor e ele entra apenas de branco no Santo dos Santos, no auge de todo o trabalho no dia santo. Ele tem apenas roupas brancas e, de acordo com o Zohar, roupas brancas são expiações pelos atos de Uza Israel, como bode para Zelo. Em outras palavras, há uma conexão entre o trabalho mais íntimo do dia mais sagrado de Yom Kippur, no Kodesh HaKodoshim, e o serviço mais externo que é feito no Yom Kippur, que é o bode para Zelo, através do homem escolhido para a ocasião. E o mais íntimo está no Kodesh HaKodoshim. E lá entra apenas com roupas brancas. E no Kodesh HaKodoshim, somente lá se entra com roupas brancas. Diferente do texto em Tehillim 103, aonde que fala que mesmo que seus pecados sejam vermelhos como escarlate, deixarei suas vestes brancas. Aqui a configuração do pecado do vermelho. Na Kabbalah, a palavra vermelho, ela é chamada de Dan, sangue. Incrível que ainda tem pessoas que utilizam muito das cores vermelhas. O vermelho aqui na Kabbalah significa pecados sexuais, derramamento de sangue. Vejo muito por aí imagens de pessoas utilizando muito do vermelho. A cor vermelha significa impureza.
idolatria, sangue. Mas no Kodesh HaKodashim, somente lá se entra com roupas brancas. Toda a impureza é tirada para que tenha acesso ao Santo dos Santos. De acordo com a parte interna da Torá, que é algo mais interno que a idolatria, ela se relaciona com as vestimentas de ouro. Veja como que a cor ouro na Torá tem um significado de idolatria. O vermelho de impureza, de sangue, mas sempre suas roupas devem estar brancas. E isto também refere-se às aberrações sexuais. E você tem visto muito disso por aí hoje, né? Isto é bem claro e nítido. Bom, e qual é o Kodesh HaKodashim? O lugar mais sagrado é o quarto, a cama. O quarto que alude o Yehud Kedushá Berihu, a união do santo abençoado, a presença divina do homem e a mulher. Se o homem e a mulher são merecedores da presença divina, em suas camas eles adentram ao Kodesh HaKodashim. Em seus atos sexuais com extrema pureza, ali a presença divina habita entre eles. Ao contrário do que muitos ensinam por aí, que o pecado de Adão, Harishon e Rava foi o sexo, a Torá traz uma outra explicação muito mais profunda sobre isso. O pecado sexual aqui que a Torá nos traz não é referente ao sexo, mas sim às aberrações sexuais, o sexo ilícito, a aberração do sexo em segredo, a imoralidade e a impureza no sexo. A presença do Santo Bendito seja não habita nesses devidos locais, aonde há a presença da impureza, da imoralidade e das aberrações sexuais. Quando o homem e a mulher são merecedores da presença do Santo Bendito seja, eles adentram ao Kodesh HaKodashim. Você deve estar espantado agora e se perguntando como que a presença do Santo Bendito seja está ali no momento, no ato sexual. O Zohar HaKadosh nos traz essas explicações. É daí que surge a luz. Quando o homem e a mulher são merecedores da presença divina, quando o ato sexual é feito debaixo das leis da Torá, é muito diferente do que uma boa parte da humanidade pensa, que o ato sexual é um pecado. O ato sexual não é um pecado. O pecado é a forma de que o ato sexual é conduzido e quais são as pessoas que estão nesse ato sexual. Existem muitas aberrações hoje, principalmente nos atos sexuais. O Zohar nos fala que existem alguns comentários sobre esse assunto, que quando há impureza entre um casal, o que é trazido ao mundo através dos filhos são julgamentos. Existem muitas coisas que poderemos estar incluindo nesse aspecto. Eu poderia aqui citar muitas coisas, mas
dentre elas iriam chocar muito você. Esse não é meu propósito, trazer aqui esse assunto. Só que ao contrário, quando o homem e a mulher, ele é abençoado, ele entra no Santo dos Santos, ele traz almas a este mundo, até almas de sábios, até almas de tzadik. Para as aberrações sexuais, é trazido aqui até entidades. Eu vou dizer aqui em poucas palavras, para aquelas pessoas que não têm o mérito de ter as relações sexuais sagradas dentro do padrão divino, elas podem até trazer algumas entidades, alguns anjos que pairam em algumas dimensões. Isto já foi explicado para você aqui em vídeos, nessa mesma plataforma. Este mesmo assunto. Eu queria entender porque este assunto ele sempre vem em debates, sempre estão esses temas. A impureza sexual e a idolatria. Bom, toda a expiação, quando ela é feita por completa, a luz resplandece no interior do homem. E esta é uma outra forma de entender a relação entre as luzes que podemos vê-los, como citei antes em detalhes sobre a expiação, pois esta luz circunda o cérebro após a expiação. Veja que incrível. Eu trouxe para você que o pecado grave do ato sexual e da idolatria, e após a expiação em Yom Kippur, quando é levado o bode a Azel, e é expiado esses pecados graves, podemos trazer luz, e essa luz, ela circunda o cérebro. A luz então é revelada no Har Sinai, na cabeça, na ponta do cérebro. E ela é mantida fixa na glândula pineal, aonde dá a abertura de todo o âmbito espiritual. Isso constitui o princípio geral, enquanto todas as 613 mitzvot, aí entra o processo da mitzvot, que são inúmeros detalhes que servem para conter essa luz, para que as aberrações sexuais e a idolatria não adentre e não calcifique a luz. Porque a mitzvah é a vela da Torá, que é a própria luz. E cada preceito da Torá é uma vela. E ela é um recipiente bem definido, que pode conter toda a luz da Torá. Veja que todo esse contexto vira atrás da expiação. Prosseguindo, os muitos preceitos com todos os seus detalhes e requisitos são preciosos. Justamente depois da expiação do pecado. E estes todos estão escritos em letras pequenas no Kitzur Shulchan Aruch, e podem parecer um tanto obscuro e separados de toda grande luz espiritual. De fato, algumas pessoas em busca da luz, elas têm experiências espirituais estimulantes após a expiação. Mas muitas pessoas acham difícil de entender por que precisamos de mitzvot e qual é o propósito
desse vasto mundo de halahá, da lei judaica? E para que serve a nossa busca pela espiritualidade? Não é melhor experimentar a espiritualidade judaica cantando canções com os amigos e tocando violão? Este é um erro comum. Na verdade, aqui nesse mundo, precisamos de muitos recipientes para conter a luz, porque apenas o recipiente adequado pode ajudar a integrar a luz para que podemos conter o pecado da idolatria e dos atos sexuais ilícitos. Nas palavras do Zohar, as 613 mitzvot são 613 conselhos, assim como o conselho prático, apropriado para ajudar o indivíduo em um momento de angústia. E cada mitzvah é um recipiente que contém a luz, como nenhuma outra mitzvah. Se você deseja encontrar as luzes que iluminam a realidade, basta calcular o valor da palavra luzes. E você descobrirá que é 613, que é o número exato de mitzvot na Torá. O que significa que você está procurando por luzes espirituais, calculando elas. Viu que incrível? E o lugar para encontrá-las é 613 mitzvot da Torá. Temos então 6 mais 1, 7 mais 3, 10. Isso, temos a letra Yud, que se deriva da palavra Yud-Kei, Vav-Kei. E isso foi colocado no Monte Sinai e fragmentado na nossa glândula pineal. Todos esses 613 preceitos, que são as luzes da Torá, elas criam um bloqueio para que não retornemos à idolatria. E a luz da Torá, os 613 preceitos da Torá, é um bloqueio para as aberrações sexuais, para as nossas ações ilícitas sexuais. Veja como é importante ter conhecimento dos 613 mandamentos da Torá. E elas trazem luz para o nosso entendimento. E ela calcifica a nossa glândula pineal, permanecendo o nosso corpo e nossas vestes brancas. Enquanto existe um lado que traz seus conceitos de idolatria no sangue, vocês sabem muito bem com quem eu estou falando. Existem religiões que trazem seus conceitos de idolatria pelo sangue. Lembre-se que o sangue, chamado de Dan, que também, dentro do conceito judaico, a palavra sangue tem a conotação também de esperma. O líquido, o fluido do homem. Os próprios ensinamentos nos mostram que o sangue está ligado ao esperma. E hoje temos religiões que se apegam à santidade do sangue e à proibição do ato sexual. Dizem que o ato sexual é proibido, mas o sangue é adorado. Vemos então que há um contraponto aqui. Dizem que apenas pelo sangue pessoas são salvas de seus pecados pelo sangue,
Ao contrário do que a Torá nos traz. A Torá nos mostra declaradamente que o sangue não expia o pecado. O que expia o pecado do homem e da humanidade são as nossas vestimentas em dias de Yom Kippur. O sangue vermelho como carmesim, assim como traz David Ameller a impureza do sangue, é vermelho como carmesim. Terrilim 103. E então suas vestes se tornarão brancas. Veja que o salmista David Ameller nos traz aqui duas coisas diferentes. O sangue nos traz a conotação da impureza. E o sangue não pode expiar o pecado, porque ele é impuro. A impureza do sangue, Dan, não expia pecados. O que expia pecados são as nossas vestes brancas em Yom Kippur. É o bode para Zel. Um lote para Shem e um lote para Zel. Isto expia os nossos pecados. Bom, eu trouxe aqui vários detalhes para você a respeito deste pecado grave, que são as aberrações sexuais e todo o problema psicológico de uma pessoa que é influenciado desde a infância, mesmo em segredo, em secreto. É por isso que deve ser expiado o pecado. Bom, eu acredito que coloquei aqui 2 assuntos importantes para você e vou deixar aqui bem claro. Não existe expiação de pecados pelo sangue. A expiação de pecados da humanidade em Yom Kippur são suas vestes brancas. Bom, quero agradecer aqui o carinho de todos vocês. Obrigado por chegar até aqui. Quero agradecer aqui profundamente os meus amigos e irmãos Elur, Jorge Ramos, a todos do nosso grupo Beit Harizal, a todos que têm chegado ao nosso grupo para aprender de Torá e de Kabbalah, a todos vocês aqui no nosso projeto Revelando Oculto. Agradeço a todos vocês de coração. Que Hashem vos traga uma boa semana, boas melhoras para você, Elur. Todarabá por tudo, que Hashem te abençoe. A todos os meus amigos e irmãos que estão por todo esse Brasil e país. E o assunto que eu ia trazer hoje não era sobre esse assunto. Eu vejo que a humanidade hoje ela está no contraponto da realidade, da verdade. Quero deixar aqui meu agradecimento a todos vocês. Que todos tenham uma ótima semana. Que Hashem guarde cada um de vocês. Minha filha Alice, que está de férias, Baruch Hashem pela sua vida. Que Hashem abençoe cada um de vocês, minha família toda. Minha irmã Débora, Sara, a todos vocês, minha esposa, meus filhos, Youssef, Mihaeli, minha mãe, que sempre gosta de assistir também. Que Hashem os abençoe. Guarde cada um de vocês, uma ótima semana. Shalom. Lehitraot. Vista-se com roupas brancas. Shalom. Lehitraot. Baruch atah Hashem, Elokeinu melech haolam, asher kedoshenu b'tzmotav v'tzivenu, kol haTorah. Amém. Essas pessoas que estão brincando com a Torá, brincando de ser judeu,
essas pessoas estão atraindo para si mesmo um desastre. E todas estas realidades estariam dentro do mesmo conceito. E tudo que você quer descobrir não precisa de você perguntar, que seja para o mais intelectual, mais sábio do mundo. As respostas estão dentro da Torá.